Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 10, Completos em Cristo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção. Em nome de Jesus, suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo. O que mais necessitamos é o batismo do Espírito Santo. Que Ele abra nossa mente para entendermos a Tua mensagem. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Completos em Cristo. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou da lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Alguém já lhe perguntou por que você guarda o sábado? Talvez você já tenha visto o verso para memorizar desta semana sendo usado como argumento contra a observância do quarto mandamento da lei de Deus. No entanto, o texto não foi escrito com esse propósito, mas sim como uma resposta aos erros ensinados por alguns falsos mestres na igreja de Colossos. Quais eram esses erros? Em primeiro lugar, o falso ensino é descrito como filosofia e tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Além disso, envolvia a circuncisão e a observância das festas judaicas, bem como rituais de pureza e regras relacionadas à alimentação. Também incluía a adoração de anjos ou com anjos, ou tentativas de imitar a adoração angelical. Por fim, esse falso ensino se baseava em preceitos e doutrinas de homens, e possivelmente envolvia práticas rigorosas de disciplina pessoal. Esses falsos mestres eram claramente pessoas religiosas e sinceras, mas tinham uma compreensão bastante equivocada do Evangelho. Ao longo desta semana, vamos analisar os motivos desse equívoco e esclareceremos por que o verso para memorizar não está relacionado à observância do sábado do sétimo dia da Santa Lei de Deus. Queridos, o princípio de que a Bíblia se explica pela Bíblia. Um verso da Bíblia nos leva a entender melhor outros versos da Bíblia. O Antigo e o Novo Testamento se completam. Portanto, se nós analisarmos a Bíblia como um todo, de forma alguma vamos aplicar o texto de Colossenses 2, 16 e 17 para anular a lei de Deus ou para anular a observância do sábado. Deus nos guia através do Espírito Santo que inspirou os profetas quando escreveram a Bíblia. Deus nos guia também com o mesmo Espírito Santo ao estudarmos a Bíblia, para não torcermos a Bíblia, para não falarmos aquilo que não existia na mente do profeta quando ele escreveu. Que Deus nos guie, mais uma vez, nesta semana, no estudo da palavra sagrada. Que o Espírito Santo esteja em mim e em você. Aleluia! Na parte de domingo, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Jó perguntou: onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Jó 28, 12. Paulo respondeu: o entendimento está em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, 3. Se temos Cristo, possuímos tudo, inclusive a plena convicção do entendimento sobre o propósito da vida. Por meio de Jesus, o mistério de Deus, que abrange todo o plano da salvação, foi revelado. Abra sua Bíblia em Colossenses e vamos ler então o capítulo 2 de Colossenses, os versos 1 até o verso 6. Aqui diz: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face.
Aqui fala de Laodiceia, a igreja mencionada lá em Apocalipse, a 7ª igreja, ela é mencionada por Paulo aqui na carta aos Colossenses. Esta igreja existiu. Laodiceia representa a igreja de Deus hoje nos últimos dias. Paulo diz: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Paulo não somente convertia almas a Jesus, mas ele orava por elas, ele intercedia por elas. Queridos, ele não abandonava as preciosas ovelhas que ele trazia para o redil do bom pastor. E o verso continua: e por muitos outros que não me viram face a face. Paulo intercedia por outros que não o conheceram pessoalmente. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Paulo fala de uma forma bem objetiva: o mistério de Deus é Cristo, o Cristo encarnado, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar. Esse é o mistério de Deus. Tudo se resume em Jesus Cristo, e é em Jesus Cristo que alcançamos a plena convicção do entendimento. E o verso 3, em quem, falando de Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Já naquele tempo existiam falsas doutrinas, heresias, e que ninguém vos engane com esses argumentos heréticos. Verso 5, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês. Mentalmente eu estou com vocês. Estou orando por vocês, intercedendo dia e noite. Por isso, embora ausente em pessoa, mas presente em espírito, espírito de oração, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Queridos, nós recebemos a Jesus pela fé e deveremos continuar vivendo em Jesus Cristo pela fé. A justificação é o nosso encontro com Jesus Cristo, é pela fé. E a santificação é o viver com Cristo, é a comunhão diária com Cristo, também pela fé. Assim como nós recebemos a Cristo, deveremos continuar vivendo em Cristo. Queridos, o objetivo de Paulo não era apenas ajudar os crentes de Colossos a reconhecer os falsos ensinos, mas também uni-los em amor cristão. Por isso ele diz, vinculados em amor. O tempo usado para os verbos consolar e unir mostra que Paulo estava confiante de que essa carta realmente alcançaria o propósito desejado. O apóstolo também elogiou os colossenses pela boa ordem, a ordem na igreja e a firmeza que tinham em Cristo, a certeza de fé, uma fé sólida, uma fé madura. Como resultado do ensino sólido que os colossenses receberam dos colaboradores de Paulo, eles tinham firmeza de fé, certeza de fé. Essa firmeza não podia ser abalada, pois estava fundamentada em uma base bíblica sólida, que, se preservada, os ajudaria a se proteger dos erros espalhados pelos falsos mestres. Queridos, contra os falsos mestres, a Bíblia é a melhor arma, porque a Bíblia se explica, a Bíblia explica a Bíblia. Quando os falsos ensinamentos aparecem, nós temos que pegar a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e comparar verso com verso. Nesse texto de Colossenses 1 até o verso 6, o que mais se destaca para mim, o mais importante aqui, é quando Paulo diz que tenhamos todos a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo Jesus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu querido, Jesus é tudo para mim e para você.
Bendito seja Deus, pelo Deus encarnado, que viveu entre nós e que revelou Deus o Pai para você e para mim. Queridos, Jesus Cristo é o mistério de Deus encarnado, revelado, aquele que colocou em prática o plano da redenção. Assim como ele criou, ele também redimiu. Aleluia! Na parte de segunda-feira, enraizados e crescendo em Cristo. Aqui está uma expressão, enraizados significa fundamentados na palavra de Deus, fundamentados em Jesus Cristo. Colossenses apresenta um dos princípios mais importantes da vida cristã. Ele diz assim: assim como vocês receberam Cristo Jesus, como foi que recebemos Cristo Jesus? Pela fé. Continuem a viver nele. Colossenses 2:6. Sempre pela fé. Obtemos a salvação ao receber uma pessoa, não apenas um conjunto de ensinos. No entanto, receber Cristo também significa aceitar todos os seus ensinos conforme transmitidos pelos apóstolos e profetas da Bíblia. Acima de tudo, aceitar Jesus implica morrer para si mesmo. Não tem como aceitar a Jesus e não morrer para si mesmo, porque Jesus mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo é morrer para si mesmo, é dizer não para as nossas vontades e dizer sim para Jesus Cristo. Morrer para mim mesmo significa colocar Jesus no trono do meu coração e o meu eu crucificá-lo, rendendo-me completamente ao Cristo vivo. A palavra viva, Cristo, não pode ser separada da palavra escrita, que é a Bíblia. Meu querido irmão, a Bíblia e Jesus são inseparáveis, como dois lados de uma mesma moeda. De fato, é somente por meio das Escrituras que podemos conhecer Jesus. Viver ou andar em Jesus significa permitir que sua palavra e seu Espírito, o Espírito Santo, guiem todas as nossas decisões e práticas diárias. Em Colossenses 2:7, Paulo utilizou uma metáfora bíblica comum. Abra sua Bíblia e vamos ler em Colossenses capítulo 2 e o verso 7. Estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Aqui no capítulo 2, verso 7, Paulo utilizou uma metáfora bíblica comum, comparando os cristãos às plantas. Tornamo-nos enraizados em Cristo ao aceitá-lo como Salvador e Senhor da nossa vida, e ordenando a nossa vida conforme a sua palavra. Assim é que somos confirmados na fé. Como as seguintes passagens nos ajudam a entender essa metáfora usada por Paulo da planta como símbolo do cristão. Plantados em Cristo, enraizados em Cristo, crescemos em Cristo. Paulo, bem como os outros profetas do Antigo Testamento, usam essa metáfora da planta. Abra sua Bíblia, Isaías 61 e o verso 3. Aqui diz: eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você e eu somos chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E lemos ainda em Mateus capítulo 3 e o verso 10. Aqui diz: e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Jesus Cristo comparou o cristão como uma planta que deve crescer e produzir frutos. Porém, se não produzir bom fruto, o machado já está posto à raiz desta árvore. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo. É clara a comparação desta metáfora, comparando você a uma planta de Jesus Cristo. Lemos também em Lucas capítulo 8 e os versos 11 a 15. Aqui diz:
Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Mais uma vez, comparando os cristãos, comparando o reino de Deus a uma semente. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Verso 15, a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Mais uma vez, o reino de Deus comparado a uma lavoura, ao plantio, à semente. Queridos irmãos, lemos ainda em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 6. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 6. Aqui Paulo está falando e ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, a lavoura de Deus. Meu querido irmão, Paulo apresentou claramente duas opções para os crentes. A primeira é permanecer plantados pelo Senhor, enraizados em Jesus Cristo, mantendo-nos completos em Cristo ao nos apegarmos a Ele e aos seus ensinos. A segunda opção é ser como uma planta artificial. Parece verdadeira, mas não tem vida. Quando nós seguimos filosofias e tradições humanas, somos escravizados por elas. Mesmo que Cristo tenha nos libertado, ainda existe o perigo de voltar a nos submeter de novo ao jugo da escravidão, conforme diz em Gálatas 5, verso 1. Em resumo, aceitar ensinos que são contrários às Escrituras é rejeitar a Cristo. Aqueles que abraçam os falsos ensinos acabam, tragicamente, adotando um evangelho diferente e colocando autoridades humanas acima da autoridade da Bíblia. Esse foi um perigo na Igreja Apostólica e continua sendo uma ameaça hoje. Colocar a palavra dos doutores, dos teólogos, acima da palavra de Deus. Deixe que a Bíblia explique a Bíblia. Não aceite tradição, nem que seja uma tradição profética. Como você tem passado pela experiência de morrer para si mesmo ao aceitar Cristo? Será que o seu eu, o meu eu, será que estão mortos? Será que crucificamos o nosso eu na cruz que Jesus disse que nós temos que carregar? Lembre-se que a cruz que Jesus falou que você e eu temos que carregar não é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo ele carregou. Mas você, seguidor de Jesus, Jesus está falando: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aprenda a dizer não para si mesmo. Não é fácil, mas é exigido por Jesus Cristo. E tome a sua cruz. Que cruz? A sua cruz. Onde você pregará, crucificará o seu eu, a sua natureza pecaminosa. Essa atitude de morrer cada dia é o mesmo que Paulo falou, quando ele disse: cada dia eu morro. Por que cada dia eu morro? Porque cada dia ele crucificava o eu. Por que essa atitude precisa ser renovada diariamente? Porque nós cremos que uma vez salvo, não significa salvo para sempre. Eu tenho que aceitar a Jesus hoje e amanhã de novo e depois de amanhã de novo. Cada dia eu tenho que renovar os meus votos de fidelidade a Jesus Cristo. Eu tenho que dizer quanto eu o amo e quanto eu almejo estar na presença dele. Meu querido irmão, a comunhão é diária. A entrega é diária, a confissão é diária, é uma experiência de cada dia com Jesus Cristo. Assim se chama a estrada da santificação. Agindo assim, não fomos somente justificados, mas estamos sendo santificados, enraizados, vivendo em Cristo. E é esse viver em Cristo que nos torna dia a dia mais semelhantes a Jesus, mais santos ainda. Aleluia!
na parte de terça-feira, cravado na cruz. Alguma coisa foi cravada na cruz. Aqueles que não amam a lei de Deus, aqueles que não gostam dos 10 mandamentos, eles dizem que o que foi cravado na cruz foi a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas este argumento não faz sentido, não é bíblico, porque se a lei deixou de existir quando Jesus Cristo morreu na cruz, então, desde que Jesus morreu, não existe mais a lei. E onde não existe lei, não existe pecado, porque é isto que Paulo diz em Romanos capítulo 4 e o verso 15, diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Onde não há lei não há pecado. Mas existe o pecado: matar, roubar, adulterar, desonrar o pai e a mãe. Estes são pecados no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Queridos, a fé em Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, não anula a lei de Deus, nos salva. O sangue de Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor nos salva, mas não anula a lei, porque Paulo fala claramente em Romanos capítulo 3 e o verso 31. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. A lei é confirmada na vida dos filhos de Deus. A lei não é anulada pela fé. A fé verdadeira confirma a lei de Deus na vida daqueles que são filhos e filhas de Deus. Vamos ler então Colossenses capítulo 2 e os versos 11 a 15. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui Paulo está dizendo que nós, os cristãos, nós não temos a circuncisão da carne, mas nós temos a circuncisão espiritual, que é a circuncisão de Cristo. Quando você aceita Jesus, você se torna herdeiro de Abraão, herdeiro espiritual de Abraão, porque você recebeu a Cristo como Salvador, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E o verso 15 diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Algo foi crucificado na cruz, algo foi pregado na cruz. Meu querido irmão, o que realmente foi pregado na cruz? Quantas vezes já vimos alguns desses versos, especialmente Colossenses 2,14, sendo mal utilizados como argumento contra a lei de Deus, contra a guarda do sábado? Para entender esses versos, foram propostas diferentes interpretações. Uma delas é que o escrito de dívida cravado na cruz se refere à lista de acusações que havia contra nós, semelhante à inscrição que Pilatos colocou na cruz de Cristo. Outra interpretação é que a lei cerimonial escrita por Moisés foi cravada na cruz. Essa é uma outra interpretação. Paulo mencionou a circuncisão que não é feita por mãos humanas, ou seja, a circuncisão do coração. Isso está em contraste com a circuncisão física, uma das principais exigências da lei cerimonial. Paulo relacionou essa transformação interior à remoção do corpo da carne e ao batismo por imersão. Por meio do batismo, nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Essa experiência de conversão é descrita como o momento em que estávamos mortos nos nossos pecados e recebemos vida juntamente com Cristo, que perdoou todos os nossos pecados. Colossenses 2,13. O que é que Jesus fez? Perdoou todos os nossos pecados.
o verso 13 lança luz sobre aquilo que o verso 14 está falando. Para entender melhor o verso 14, nós temos que entender o verso 13. E o verso 13 diz claramente: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. O que é que Jesus cancelou? Todos os nossos pecados pelo seu sangue. Portanto, meu querido irmão, parece que Paulo está reforçando aqui, no verso 13 e verso 14, que os crentes gentios não precisam guardar a lei cerimonial, incluindo a circuncisão, nem obedecer os regulamentos de pureza relacionados a essa lei cerimonial, conforme está explicado ali em Atos capítulo 10, verso 28 e verso 34 e 35. Meu querido irmão, Paulo não sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, porque o que ele falou no verso 13, ele falou sobre a dívida dos nossos pecados, dívida cancelada porque foi perdoada pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, no verso 14, o que foi cravado na cruz, Paulo sugere que seja a dívida dos nossos pecados. Portanto, não foi a lei moral que diz: não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e a tua mãe, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esta santa lei, ela é santa, justa e boa. Paulo diz claramente em Romanos capítulo 7, verso 12, porque a lei de Deus é santa, justa e boa. O problema não está na lei, o problema está em nós que vivemos em pecado. Mas Cristo cravou na cruz a nossa dívida de pecados, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Queridos, o escrito de dívida cravado na cruz não se refere à lei moral, mas consiste numa metáfora da nossa dívida moral para com Deus por causa do nosso pecado. Porque Romanos 6,23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o que coloca o escrito de dívida no contexto da salvação. Foi essa dívida moral, nossos pecados, que Jesus cravou na cruz ao morrer em nosso lugar. Meu querido irmão, Jesus Cristo nunca anulou a lei de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 17, o próprio Jesus afirmou: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Ele não veio revogar, ele não veio destruir, ele não veio cravar na cruz a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que ousa observar o quê? Os mandamentos de Deus, e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Portanto, Jesus afirma que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio se omitirá da lei de Deus. Queridos, Paulo diz em Romanos 3,31, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes confirmamos a lei de Deus. Os filhos de Deus são salvos pela fé, tendo seus pecados apagados. E então eles serão gerados pelo Espírito Santo e viverão em obediência ao Pai Celestial. O Pai Celestial tem uma lei que não foi escrita para os ímpios, mas foi escrita para quem é filho e filha de Deus. É a lei no reino do nosso Pai. E nós nos deleitamos, nós nos alegramos na lei de Deus. Por isso que o salmista Davi dizia em Salmos 1 e o verso 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós não anulamos a lei de Deus. Jesus não cravou a lei de Deus na cruz. Ele cravou na cruz a dívida dos nossos pecados. Por isso, Paulo diz em Romanos capítulo 6, que os salvos em Cristo
não vivem mais no pecado. 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Então os salvos em Cristo não vivem na transgressão da lei de Deus. Não tem prazer no pecado. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Vamos continuar vivendo no pecado depois de sermos salvos por Jesus? O que Paulo responde? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para ele. Já morremos para o pecado. Já morremos para a transgressão da lei. Já morremos para a desobediência aos mandamentos de Deus. Como é que vamos viver na desobediência? Se morremos para a desobediência? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Esse andar em novidade de vida é a nova vida que o Espírito Santo gera em nós, dando-nos a mente de Jesus, que é uma mente obediente. Romanos capítulo 6, verso 6 diz, sabendo isto, que a nossa velha natureza, ou seja, aquela velha vida que vivia no pecado, foi crucificada com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ora, se os crentes, depois de abraçarem a Jesus como Salvador, continuam vivendo no pecado, eles então continuariam sendo escravos do pecado. Mas não, meu querido irmão. Aqueles que são crentes em Jesus Cristo, justificados pela fé em Jesus Cristo, eles se tornam novas criaturas. E ainda em Romanos 6,12, Paulo diz, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Paulo está falando dos salvos em Cristo Jesus, dizendo, não permitam agora que o pecado reine em seu corpo mortal. Não continuem vivendo na transgressão, porque a fé não anulou a lei, mas antes estabeleceu a lei na vida dos filhos de Deus, Romanos 3,31. E agora Romanos 6, verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Os salvos em Cristo são dominados pelo Espírito Santo. Quem domina a nossa vida, quem rege a nossa vida é o Espírito Santo. Fomos gerados pelo Espírito Santo. Não é o pecado que vai ter domínio sobre você, meu irmão. Mas, se você acreditar nesse falso argumento de que Cristo crucificou a lei dos 10 mandamentos na cruz e que agora vocês, salvos em Cristo, não precisam mais obedecer os mandamentos de Deus, se você seguir este falso ensinamento, você continuará vivendo em pecado. Porque 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei de Deus. Mas nós não somos mais escravos do pecado, não vivemos mais no pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Romanos 6,14, porque vocês não estão debaixo da lei. Debaixo da lei estão os transgressores, sendo acusados pela lei. Mas nós estamos na graça. A graça que nos salvou, essa mesma graça nos habilita a vivermos uma vida de obediência a Jesus Cristo. E Paulo confirma em Romanos 6, verso 15, dizendo, e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Os salvos não estão debaixo da lei, porque a lei não os acusa, porque eles não vivem no pecado, mas eles estão na graça. Mas é uma graça que não anula a lei. A graça de Deus perdoa os pecados, mas não anula a lei de Deus. Por isso, Romanos 6,18, Paulo diz, e uma vez libertados do pecado, libertados da transgressão da lei, foram feitos servos da justiça. Nós somos servos da justiça. Jesus é a justiça personificada. E o verso 22, Romanos 6, 22, agora, porém, libertados do pecado, da transgressão da lei de Deus, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. A vida de santificação vem após a justificação, vem após a regeneração. Nascemos da água e do Espírito.
E o que vem depois? A santificação. Libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Aleluia! Na parte de quarta-feira, sombra ou corpo? Vamos ler então Colossenses 2 e os versos 16 a 19. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Queridos, a Bíblia no Antigo Testamento fala do santuário terrestre. A velha aliança, a antiga aliança, tinha um santuário, era o santuário da terra. A nova aliança tem um santuário, que é o santuário celestial. Você pode entender o santuário celestial da nova aliança, do Novo Testamento, se você entender o santuário da velha aliança, o santuário terrestre. Lá no santuário terrestre existiam 7 sábados cerimoniais. Além do sábado da lei de Deus, que é o 4º mandamento da lei de Deus, o 4º mandamento de Êxodo, capítulo 20, versos 8 até o verso 11, ali diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhuma obra. E por que não deveremos fazer nenhuma obra? Porque Deus nos deu exemplo. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, Ele nos deu exemplo, descansando, abençoando e santificando o 7º dia. Por isso, neste 4º mandamento da lei de Deus, que está em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, aqui ele diz, no verso 11: porque em 6 dias fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meu querido irmão, Deus nos deu o exemplo descansando no sábado. Jesus nos deu o exemplo descansando no sábado. Porque em Lucas capítulo 4, verso 16, diz que Jesus Cristo tinha como hábito, como costume, ir à igreja todos os sábados. Leia Lucas capítulo 4, verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume. Era o seu costume que ele aprendeu com a sua mamãe Maria, que o ensinou a ler a Bíblia. Ela foi a sua professora e ele aprendeu a ler na Bíblia. E ele tinha por costume desde a infância ir à igreja aos sábados. Aqui diz: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, e num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Na criação, Deus descansou no sábado. E aqui diz que Jesus Cristo, quando viveu os seus 33 anos na terra, ele descansava no sábado. Ele ia aos sábados à igreja. E quando ele morreu, os seguidores de Jesus Cristo continuaram guardando o sábado. Lucas capítulo 23. Lucas 23 e o verso 54. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes e no sábado descansaram segundo o mandamento. As seguidoras de Jesus Cristo, elas guardavam o sábado antes dele morrer e depois que ele morreu continuaram guardando o sábado. Somente no primeiro dia da semana, diz Lucas 24, verso 1, foi só no primeiro dia da semana que elas foram ao túmulo. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. E os apóstolos de Jesus? Será que eles continuaram guardando o sábado? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Vamos ver o verso 14. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, falando de Paulo.
Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. E Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal e silêncio, disse. E agora vem o sermão de Paulo na igreja no sábado, ali em Antioquia da Pisídia. E quando ele terminou o sermão, em Atos capítulo 13, verso 42, veja o que aconteceu. Verso 42, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Verso 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. De sábado em sábado eles se reuniam. Paulo continuava aguardando o sábado. Em Atos capítulo 17, falando de Paulo, verso 1, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, era o seu costume ir à igreja todos os sábados. Foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Queridos, no Antigo e no Novo Testamento, o povo de Deus guardava o sábado. Não guardavam o sábado para se salvarem, mas guardavam o sábado porque eram salvos em Jesus Cristo. A lei não salva. Quem salva é unicamente o sangue de Jesus Cristo. Mas todos os salvos se tornam obedientes. Eles vivem uma vida fora do pecado, não mais escravos do pecado. Eles se tornam obedientes aos mandamentos de Deus, porque o Espírito Santo, que nos gera como novas criaturas, nos habilita a obedecer os mandamentos de Deus, assim como os apóstolos. No Antigo Testamento, no santuário da terra, existiam 7 sábados cerimoniais, que não pertenciam à lei dos 10 mandamentos, pertenciam à lei cerimonial. Existiam 7 festas sagradas. A primeira festa sagrada era a Páscoa, depois vinha a festa dos pães asmos, depois vinha a festa das primícias, depois vinha a festa do Pentecostes, depois vinha a festa das trombetas, e então vinha a festa do dia da expiação, Yom Kippur, no dia 10 do 7º mês. E a última festa era a festa dos tabernáculos, conhecida como festa da colheita. Meu querido irmão, estas 7 festas, elas tinham 7 sábados, 7 feriados que eles não trabalhavam, mas não tinham nada a ver com o sábado da lei de Deus, do 4º mandamento da lei de Deus. Estas festas sagradas, elas deixaram de ser praticadas na nova aliança, porque o santuário da terra foi destruído no ano 70. E o santuário do Novo Testamento é o santuário celestial. Então não era mais necessária a obediência a estas leis cerimoniais. Os 7 sábados cerimoniais não mais existiam. Queridos, é sobre estas festas, sobre esses dias de luas novas e sábados que Paulo está falando. Paulo, aqui em Colossenses, não se refere à santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Portanto, quando nós lemos Colossenses capítulo 2, verso 16, lembre-se que Paulo era um filho de Deus fiel e obediente aos 10 mandamentos. Ele não ia mandar ninguém desobedecer os 10 mandamentos. Mas o que Paulo quer dizer então em Colossenses 2,16? Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, por causa da lei cerimonial. Na lei cerimonial existiam comidas e bebidas. E o que mais? Dias de festa e lua nova ou sábados. Eram 7 sábados cerimoniais. Ele não está falando do sábado da lei de Deus. O contexto de Colossenses 2,16 é a lei cerimonial. E ele prova isto no verso 17, dizendo: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Todas estas festas sagradas, esses sábados cerimoniais, eram sombra de coisas vindouras. Tudo se cumpriu em Cristo. Tudo correspondia ao ministério de Cristo que seria exercido no santuário celestial. Porque Jesus não exerceu um ministério no santuário da terra.
mas ele exerce um ministério no santuário do céu, onde ele está sentado à direita do Pai. O santuário celestial tem o lugar santo, tem o lugar santíssimo. O santuário celestial tem no Santíssimo a arca do concerto, os 10 mandamentos. Isto está claro em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Aqui diz, Apocalipse 11, 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Esse é o santuário celestial. E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. João viu em visão o Santíssimo do santuário celestial. E ele viu ali a arca da aliança. A arca da aliança é onde estavam os 10 mandamentos. Meu querido irmão, a lei de Deus nunca foi abolida. Embora o santuário da terra tenha sido destruído, mas Jesus Cristo inaugurou o santuário do céu. O santuário do céu tem o lugar santo, onde existe o altar de incenso, onde Jesus Cristo intercede por você e por mim, e tem o Santíssimo, onde está o trono de Deus, a arca da aliança, com os 10 mandamentos, não a cópia, mas 10 mandamentos originais. A lei de Deus é eterna, porque Deus é eterno. A lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. Por isso, Paulo diz em Romanos capítulo 7, a lei de Deus é santa, justa e boa. Por quê? Porque Deus é santo, justo e bom. Colossenses capítulo 2, 16 é mal interpretado por aqueles que não querem guardar os mandamentos de Deus. Os sábados cerimoniais, representados pelas 7 festas sagradas do santuário da terra, eram sombras das coisas futuras. Mas o sábado da lei de Deus é uma lembrança, é um memorial da criação, da primeira semana, a semana da criação do mundo. Meu querido irmão, de todas aquelas festas que existiam no santuário da terra, elas correspondem ao ministério de Jesus Cristo, começando com a Páscoa. E a Páscoa do Novo Testamento é a morte de Jesus na cruz. A festa dos pães asmos do Novo Testamento é a Santa Ceia. É realmente a cerimônia que Jesus instituiu no lugar dos pães asmos, porque é na Santa Ceia que você bebe do sangue de Jesus Cristo, representado pelo suco da vide, e come do pão, que representa o corpo de Jesus Cristo. No Novo Testamento, no contexto do santuário celestial, a festa das primícias apontam para a ressurreição de Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, versos 51 a 53. Jesus ressuscitou não sozinho, mas uma multidão ressuscitou com ele. São as primícias dos mortos. Jesus e aqueles que ressuscitaram com ele são as primícias dos mortos. E essas primícias dos mortos foram levadas para o céu e apresentadas diante do Pai. E o Pai aceitou as primícias dos mortos. A seara dos mortos ainda está morta, esperando a volta de Jesus, e então a seara dos mortos será ressuscitada. Então, queridos, a festa das primícias do santuário da terra apontava para a ressurreição de Jesus Cristo com aquela multidão que ressuscitou com ele. E a festa do Pentecostes aconteceu exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus. Foi o dia do Pentecostes em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e Pedro pregou e 3.000 almas foram convertidas. Portanto, o dia do Pentecostes no santuário celestial foi o dia da entronização de Jesus no santuário celestial. E cumpriu-se a promessa que ele disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E ele enviou o Espírito Santo, que foi derramado em forma de chuva temporã sobre a igreja de Deus. E a festa das trombetas no santuário celestial, ela foi a proclamação: chegou a hora do juízo. Essa proclamação começou por volta do ano de 1830, 1833, quando Guilherme Miller e todo o seu time, a sua equipe, começaram a pregar. Chegou a hora do juízo. Todos estavam esperando a volta de Jesus para 1844, mas não era a volta de Jesus, era a chegada do juízo celestial. A festa das trombetas do santuário celestial
Mostra os 10 anos que antecederam o ano de 1844. 10 anos de pregação intensa. Mais de 100 mil pessoas se uniram ao movimento adventista milerita, se preparando para a volta de Jesus em 1844. Mas não aconteceu a volta de Jesus. Iniciou-se o juízo celestial, que é a sexta festa do santuário celestial. Exatamente o dia da expiação. É o Yom Kippur do santuário celestial, quando Jesus Cristo entrou no Santíssimo para iniciar o juízo, para abrir o livro selado com 7 selos que ele recebeu da mão do Pai. O Pai não podia abrir esse livro selado com 7 selos, conforme diz em Apocalipse capítulo 5 e o verso 5. João estava chorando porque ninguém podia abrir o livro, mas um dos anciãos disse para João: eis aí o leão da tribo de Judá. Ele é digno de abrir o livro, porque ele morreu e com o seu sangue ele tem autoridade para abrir os 7 selos do livro. Queridos, o desselamento do livro selado é o juízo celestial em 7 fases. Esta é a sexta festa, a festa da expiação do santuário celestial. Unicamente uma festa está faltando, meu irmão: a festa da colheita, chamada de festa dos tabernáculos. Esta festa da colheita durava 7 dias e será a volta de Jesus, que vai recolher os salvos e levá-los para o céu, numa viagem espacial de 7 dias. Será então a coroação do plano da salvação, sendo arrebatados para o céu numa viagem espacial de 7 dias. E então vamos entrar na Nova Jerusalém. E então vamos receber das mãos de Jesus a coroa de ouro. E ele dirá: servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Na parte de quinta-feira, preceitos de homens. Abra sua Bíblia agora em Colossenses capítulo 2. Vamos ler os versos 20 a 23. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Paulo está falando para os cristãos de Colossos que eles estavam voltando para as tradições humanas. Por que vocês estão voltando para os rudimentos do mundo? Por que se sujeitam a regras? Ele está se referindo às regras da lei cerimonial. Está se referindo aos dias de festas, às luas novas, como se ainda vivessem no mundo. Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Percebam, verso 22. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. O que Paulo está falando é que a exigência que muitos judeus que se converteram e que continuaram praticando as leis cerimoniais e agora queriam exigir que os gentios também praticassem as leis cerimoniais, Paulo está falando que isto era preceito e doutrina dos homens, não de Deus. O santuário da terra foi destruído no ano 70. O santuário celestial foi inaugurado com a morte de Cristo na cruz. Portanto, meu querido irmão, nós que vivemos no Novo Testamento, na Nova Aliança, o nosso santuário é o santuário celestial, do qual o santuário da terra era somente uma cópia que ilustrava o ministério de Jesus, que ele exerceria no santuário celestial. E o verso 22 diz: todas estas coisas se destroem com uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria. Paulo sabia do que estava falando, porque ele era fariseu, ele era legalista, e agora ele se converteu a Jesus Cristo, ele entendeu o evangelho da salvação, e ele está dizendo que todo este cerimonial praticado à risca pelos fariseus, ele conhecia todos esses rituais. Verso 23, de fato essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade. Isso era o que os fariseus tinham, e ele era fariseu antes de conhecer a Jesus. Falsa humildade e tratamento austero do corpo, porque eles praticavam longos jejuns.
mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de regras humanas ou práticas cerimoniais de qualquer natureza não condiz com o Evangelho de Jesus Cristo. São elementos terrenos, não celestiais. Embora essas ordenanças tenham sido originalmente dadas por Deus, através de Moisés, após cumprirem sua missão, tornaram-se desnecessárias, porque o santuário da terra foi destruído. No ano 70 não ficou pedra sobre pedra. O santuário celestial é onde Jesus oficia como nosso intercessor. E agora, de 1844 para frente, ele trabalha também como nosso juiz no Santíssimo do Santuário Celestial. Essas regulamentações, essas regras exigidas pelos judeus que continuavam praticando as leis cerimoniais, elas terminaram na cruz, conforme demonstrado pela mão divina que rasgou o véu do templo de cima e embaixo, conforme está em Mateus 27:51 e Daniel 9:27. Por isso, os cristãos, incluindo os de origem judaica, não são mais obrigados a seguir essas práticas. Voltar a segui-las seria se identificar com este mundo que está perecendo, em vez de desejar o novo mundo prometido em Cristo Jesus. Afinal, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça de Deus, segundo Pedro 3:13. Queridos, essa é a promessa de Jesus Cristo. Em breve ele virá para celebrar a festa da colheita. E você e eu vamos subir ao céu com o nosso Jesus. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor nos deu, através do apóstolo Paulo, o entendimento de que Cristo é o mistério de Deus revelado. Meu querido Jesus, volte logo nos buscar. Venha realizar a festa da colheita para arrebatar a tua igreja para o céu. É em nome de Jesus que nós pedimos, volte logo, Jesus. É em teu nome que nós clamamos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.